E aqui a palavra do Senhor em Lucas 15, que fala sobre a palavra do filho pródigo, filho perdido, né? Filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que fala o filho perdido, filho pródigo, filho perdido. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. O filho pediu herança ao pai, pegou a parte, o pai repartiu a sua propriedade com eles, com os filhos, e o filho pegou a parte dele. Muito tempo depois, reuniu tudo que ele tinha e foi para uma região distante. E lá, aquele filho desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo que ele tinha, houve uma grande fome em toda aquela região. E aquele filho pródigo, perdido, começou a passar fome, passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo e o fez de cuidar de porcos, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada àquele jovem perdido, pródigo. Caindo em si, o jovem disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Porque o filho, ele pediu que o pai dividisse a herança em vida e desse a parte dele. E o pai dividiu a herança com os 2 filhos. E ele depois se foi. Mas ele acabou com tudo que tinha. E caindo em si, ele disse, eita meu Deus,
Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, o filho caiu em si da desobediência, da rebeldia. O filho caiu em si em quanto tempo? Ele caiu em si. E disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu, porque primeiro, quando ele tomou a decisão em pedir herança ao pai em vida, que queria parte da herança dele, quando ele tomou a decisão, ele pecou. Primeiro ele pecou contra os céus, contra Deus e contra o pai dele. Porque o pai não tem direito do filho chegar, o pai vivo, e pedir a herança. Herança é quando os pais morrem. Não é com o pai vivo, o filho chegar e pedir herança aos pais. E esse filho perdido, pródigo, ele agiu assim. Mas eu me porei a caminho, ele se arrependeu, ele caiu. Ele gastou tudo. Foi trabalhar, cuidando de porcos. Desejava comer da ração dos porcos, a lavagem dos porcos, e ninguém dava para ele. Ele passou assim. Foi trabalhar, cuidando de porcos. Desejava comer a lavagem dos porcos e ninguém dava a lavagem dos porcos para ele. E ele morrendo de fome. Ele caiu em si. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho. Voltarei para meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O mesmo Deus age com os seus filhos rebeldes. Deus cria filhos e muitos se rebelam contra o Pai, contra Deus. Aquele filho pródigo, ele caído em si, e quanto não tem caído em si, está na sarjeta, está passando necessidade, passa até fome e vem a morrer. Passa a fazer coisas erradas e vem se destruir.
pródigo estava perdido. Desde o momento que ele tomou a decisão de pedir a herança do pai em vida, para gastar com os deleites dele, os prazeres dele, com o mundão, que ele já pecou contra Deus e contra o pai. E aquele filho perdido, pródigo, ele caiu em si quando estava passando fome. Ele lembrou que tinha fartura na casa do pai dele, que os empregados do pai tinham tudo, tinha fartura, comida de sobra para eles. E ele, sendo filho, estava ali morrendo de fome, cuidando dos porcos. Nem a lavagem do porco sobrava para ele. Nem a lavagem dos porcos sobrava para ele. E ele se pôs a caminho da casa do pai. Ele voltou ao pai e disse para o pai. O pai correu ao encontrar ele, se compadeceu dele. O pai correu, se compadeceu, correu ao encontro dele, de ver ele naquela sarjeta que ele se encontrava. E disse para o pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu ao seu filho, o abraçou e o beijou. Esse é o amor de Deus, o amor do pai e o amor de Deus. Mas muitos, quando se vê na sarjeta, em vez de se voltar ao pai, vai procurar mais, procurar se afundar mais, até se destruir. Mas Deus não quer isso para o homem. Deus quer que ele se arrependa. Quando ele se vê na sarjeta, quando ele se vê com fome, quando ele se vê num estado ruim, ele tem que cair em si e correr para os braços do Pai, para os braços de Deus. E aquele pai abraçou aquele filho e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele. É assim que Deus quer fazer com os filhos pródigos. Os filhos que têm abandonado o pai, que têm abandonado Deus. Deus quer fazer assim com ele. Porque Deus é amor. Deus é misericordioso. E aquele pai disse para os servos dele: depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegre-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido
e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Porque é uma alegria para os pais, mesmo que o filho rejeite, despreze, mas quando o filho cai em si e reconhece os seus erros, reconhece que errou e volta ao pai, o pai se alegrou, matou um novilho gordo, fez uma festa para ele, colocou o anel no dedo dele, vestiu uma das melhores roupas. Aleluia! O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Qual pai não se alegra? Por mais que ele seja rebelde, desobediente, mas que um filho volte são e salvo. Qual pai que não se alegra? Qual pai que não se alegra? E Deus, quando o filho se arrepende, quando o filho cai em si, um homem cai em si, que ele está num estado de miséria, que ele está passando necessidade, e cai em si arrependido, e busca a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, para Deus mudar o quadro da situação dele. E o filho mais velho encheu-se de ira. O filho mais velho se encheu de ira, porque não saiu de perto do pai. Era obediência ao pai. Não pediu herança ao pai. Filho mais velho se encheu de ira pela atitude do pai para com o filho pródigo, perdido. E não quis nem entrar em casa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens,
com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Essa foi a resposta do irmão mais velho para o pai. Que rei Chalama Sontiore Relefai, que agiu com o filho, se tem piedade dele. Disse o pai ao filho: meu filho, você está sempre comigo, meu filho. Você nunca me deixou, meu filho. E tudo que eu tenho é seu, meu filho. O pai só tinha 2 filhos. Esse pródigo, perdido, e o filho que estava sempre ao lado do pai, que nunca abandonou o pai, que estava trabalhando junto com o pai. Mas ele, quando o pai fez um banquete para o filho pródigo que voltou, que gastou tudo que tinha, veio morrendo de fome, o pai disse para o filho que estava com ele: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu, meu filho. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos. Nós tínhamos que festejar a volta do seu irmão. E festejar porque ele chegou em casa, ele chegou bem, são e salvo. Porque na hora que ele gastou tudo que tinha, que ele se viu sem dinheiro, ele se viu passando fome, foi trabalhar no campo cuidando de porcos, não recebia nem a comida dos porcos, não davam para ele. Ele caiu em si: volto para meu pai, eu volto para meu pai. Essa foi a atitude dele, voltar para o pai. Essa foi a atitude dele, voltar para o pai. Essa foi a atitude do filho. Meu filho, você está sempre comigo. O pai falou para outro filho, ele se irou, mas... E o pai foi conversar com ele. E tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão... Mas nós tínhamos de celebrar a volta deste seu irmão. Nós tínhamos que celebrar a volta dele com a festa. E alegrar-se. Nós tínhamos que nos alegrar. Nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão. Porque ele chegou são e salvo. Porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Que o pai falou para o outro filho. Uma palavra maravilhosa para a edificação daqueles que se encontram perdidos. Mas quando ele caísse, que Deus saber que Deus é um Deus rico, dono do ouro e da prata, que não é da vontade de Deus que ele fique passando fome, necessidade
necessidade. Desejando comer a ração dos porcos e ninguém dá. E ele cai em si, que está passando necessidade e precisa de Deus, precisa se prostrar a Deus, para Deus abençoar ele, para Deus suprir as necessidades dele, para Deus cuidar, porque Deus é o Pai Criador. O filho pródigo, perdido, ele sabia. Ele voltou e disse que ele pecou contra Deus. O pecado primeiro é contra Deus, depois os pais, depois o pai. Mas primeiro ele pecou contra Deus. Ele se arrependeu. Deus viu o arrependimento sincero dele. Aleluia. E que Deus nos abençoe.